Existe uma ideia do pensamento moderno que diz que o ser humano ele é o centro de tudo. Essa ideia também afirma que o ser humano não precisa de Deus, e que pode encontrar respostas na ciência, na razão, na educação ou nas emoções. Mas será que realmente o homem sem Deus ele é autossuficiente? Embora vivamos em uma sociedade que valoriza o ser humano, a sua razão, as suas emoções e capacidades como medida de todas as coisas, o que acaba afastando ainda mais o homem de Deus, o nosso papel de servo de Deus é andar na contramão dessas filosofias, irmãos, e seguir o que diz a palavra de Deus e os seus princípios. Meus irmãos, sois todos muitos bem-vindos à lição 6, que tem por tema a falácia do humanismo. Não deixa IBD morrer, oh não, 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 é o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa IBD morrer, levante a sua mão, Glória a Deus por tua vida, por nossa vida, meu amado irmão, minha querida irmã. Irmão, chegamos hoje à lição 6 da classe de quê? Classe de jovens, né? A lição é qual, pastor? A 6, a falácia do humanismo. Pastor, e qual é o trimestre? Isso aqui é o trimestre, ó. Entre a verdade e o engano, irmãos, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. E hoje, irmãos, com a ideologia é o humanismo, tá? A lição 6 está muito boa também, como as demais, irmãos, tá? Os jovens estão de parabéns, viu? Estão com um trimestre muito atual, um trimestre muito profundo, um trimestre muito teológico, então é importante, professor DBD. Também tem irmãos materiais que vão te dar um suporte para a tua aula. É aqui, ó, a minha aula inteira com slide comentado, irmãos. O material pode ser seu. Esse aqui e outros mais podem ser seu, como aqui embaixo, nosso link da nossa plataforma EBD mais subsídios Premium, irmãos. É assinatura mensal e tem um valor muito baixo mesmo. É um valor acessível que vai te ajudar, irmãos, a ter uma aula dinâmica. Irmãos, o valor mensal é menos de R$1 por mês. Bem menos, vai lá, você vai ver que vale muito a pena, tá? A lição 6, a falácia do humanismo, revista em mão, vamos lá, e não se esqueçam, inscreva no canal, comente na aula e, irmãos, detalhe, passe esta aula para frente, irmãos, tá bom? Compartilhe no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, grupo de família, irmão, fique à vontade. A aula hoje está muito atual e está muito profunda. Vamos lá, irmãos, revista em mãos, para podermos comentar que a lição de hoje, não, para iniciar com o nosso texto principal, irmãos. O que ele diz? Olha aqui. Ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versos 5 e 6. Olha aqui o contraste, irmão, bíblico. A Escritura põe diretamente a confiança total em Deus ao ato de estribar-se, de apoiar no próprio entendimento, tá? Porque, olha que problema, o humanismo, ele inverte o mandamento bíblico. Ele coloca a razão humana como um alicerce absoluto, ignorando a revelação divina, irmãos. Então, em vez de eu me apoiar no meu próprio entendimento, eu tenho de confiar no Senhor. É uma confiança total em Deus. Eu não posso confiar no meu entendimento, não posso confiar na minha lógica humana, e meu coração ele não é confiável. Eu tenho de confiar totalmente em Deus. Está aqui, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Agora, irmão, falar assim o nosso resumo da lição. O humanismo secular é uma filosofia falha por exaltar a razão humana e rejeitar a dependência de Deus, conduzindo ao relativismo moral e ao vazio existencial. Porque, olha aqui, o humanismo, ó, exalta a razão, rejeita a Deus
e tem como consequência um vazio existencial. Tá? A exaltação versus a rejeição. A deificação do intelecto humano, colocar minha mente como se fosse um Deus, resulta inevitavelmente na exclusão sumária do Criador. A consequência lógica sem um absoluto divino, a moralidade desmorona, né, relativismo, e o propósito de vida desaparece, fica vazio. Mais uma vez, o humanismo secular é uma filosofia falha por exaltar a razão humana e rejeitar a dependência de Deus, conduzindo ao relativismo moral e ao vazio existencial, irmãos, tá? Agora vamos para a nossa leitura diária semanal, diz assim, né? Irmãos, é um mosaico apologético. Porque, olha aqui, ó, olha aqui, é uma defesa de fé. Segunda-feira, Jeremias, fala por tema, a maldição da auspiciência humana. Terça-feira, Provérbios 14, 12, o engano fatal dos caminhos puramente humanos. Quarta-feira, 1 Coríntios 1, 25, a loucura humana diante da sabedoria de Deus. Quinta-feira, Romanos 1, 21, o erro trágico e deliberado de não glorificar o Criador. E sexta-feira, Romanos 3, 23, a universalidade da queda do pecado humano. E sábado, Mateus 5, 16, o cristão como luz e contraponto moral no mundo. A lição 6 tem 3, meus irmãos, pilares, né, para a aula de hoje. Que são quais? Objetivos é apontar, é apresentar e mostrar. Apontar o que, pastor? Os princípios fundamentais do humanismo secular e suas raízes históricas. Apresentar a visão cristã do ser humano, destacando nossa total presença divina e a realidade da queda, e mostrar as consequências práticas, morais e espirituais do pensamento humanista na sociedade contemporânea. Para aluno e professor, papel em mão, caneta em mão, anote aí. Introdução. O que é o humanismo secular, irmãos? Ele possui uma definição histórica, que é qual? O humanismo renascentista clássico, ele valorizava o homem como criação divina. Agora, o secular, o moderno, ele substitui. Ele coloca o homem como centro absoluto do universo. Olha como mudou o negócio. Aqui temos aqui no visual a filosofia do eu. O homem, ele se torna a medida de todas as coisas. Ele promove-se a utopia de que a humanidade resolverá todos os seus problemas através da ciência e da razão pura, sem intervenção divina. Aqui para nós, como servo de Deus, há um desafio. O papel da igreja é qual? É confrontar esse paradigma antropocêntrico com a verdade inegociável e teocêntrica da palavra de Deus. Temos de confrontar essa visão humana, aonde o homem é o centro, com a verdade absoluta da palavra de Deus, aonde Deus é de tudo, mas não o homem. O centro é Deus. Teocêntrico, Deus é o centro, e não o homem. Então, o humanismo renascentista clássico, ele tinha uma visão, mas com o decorrer do tempo, o secular mudou. Por quê? Ficou moderno. Aqui, ó. Ele substituiu, colocando o homem como centro absoluto do universo. Tudo gira em torno do homem, da sua razão, da sua lógica, da sua ciência, e não mais gira em torno de Deus. Para iniciar a lição de hoje, irmãos, olha aqui, a falácia do humanismo, a mentira da autossuficiência. Olha aqui, nós temos de um lado a origem e atitudes de Satanás, como modelo, né, para o humanismo clássico. Do outro, o caminho da verdade bíblica. De um lado, a mentira da igualdade com Deus. O humanismo, ele reflete a tentação de Satanás, do Éden, e sereis como Deus. Olha aqui, é um reflexo disso aí. O estímulo à autonomia rebelde. Satanás promove a rejeição da autonomia divina, incentivando o homem a criar o seu próprio destino, como o homem como centro.
Uma estratégia maligna para substituir a adoração ao Criador pelo culto à criatura, irmãos. Olha só, a origem e a atitude satânica com base no humanismo. Do outro lado, temos o quê? O caminho da verdade bíblica. A dependência total de Deus. A confiança no Senhor de todo o coração e não no próprio entendimento. Sabedoria versus loucura. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus quando despreza o Criador. 1 Coríntios 3,19. O propósito em Cristo. O sentido da vida não é autorrelação mais, é glorificar Deus e servi-lo. Tá? Aqui no meio, aqui, ó. Maldito o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. É uma ilusão. Ser autossuficiente é ilusão, porque traz fragilidade da razão humana. A mente humana é limitada e sem Deus torna-se um ídolo que leva à cegueira espiritual. Porque há um vazio nessa visão humanista. Ela promete liberdade e progresso, mas resulta em crise moral, em injustiça e vácuo existencial. Tópico 1. Princípio do humanismo. O humanismo pode ser definido como um sistema de pensamentos que busca explicar a toda a realidade e orientar a conduta moral sem qualquer referência a Deus ou ao sagrado. Para a apologia cristã, é estratégico compreender que o humanismo não é apenas um vácuo de fé, mas uma estrutura ativa que compete diretamente com a autoridade da Escritura pela lealdade da mente e do coração do homem. Aqui no tópico 1, temos o homem no centro, certo? Temos a razão, temos a ciência e a autonomia. Para podermos compreender a força da atração dessa ideologia na cultura moderna, nós temos que desconstruir 3 desses pilares fundamentais. São 3. A ilusão da autossuficiência, o antropocentrismo, a adoração irrestrita da razão, né, que é o racionalismo, e a rebelião deliberada contra a glória do Criador, o secularismo. Então tá aqui. Agora vamos aqui, o tópico 1, ele possui 3 partes, que são qual? Suficiência humana, exaltação da razão, né, racionalismo, e a negação do que é divino. Vamos lá, olha aqui, no próximo aqui slide. O primeiro pilar que temos que arrancar, temos que destruir, é esse aqui. O antropocentrismo. Dizer que o homem, ele é autossuficiente, sem Deus. Olha aqui, o homem no centro. O humanismo declara que o ser humano não precisa de Deus para encontrar salvação, para encontrar moralidade ou propósito. A salvação, de acordo com o humanismo, seria puramente social e tecnológica. Mas aí vem a palavra de Deus com o veredito. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, irmãos. Eu me achar que eu sou suficientemente apto de viver sem Deus é ilusão, tá? A autossuficiência é apenas a repetição do eco da serpente do Éden. Sereis como Deus. É a tentativa fútil de usurpar o trono que pertence a Deus como Criador. Então o humanismo, ele coloca o homem no centro, primeiro pilar, o antropocentrismo. Temos que arrancar do nosso coração essa questão de eu achar que eu sou algo sem Deus. Irmão, sem Deus o homem não é nada. Ele pode ter todos os bens na terra, ele pode ser inteligente, pode ser poderoso entre os homens, mas sem Deus o homem não é nada. Quando eu acho que eu sou alguém autossuficiente sem Deus, eu estou me iludindo, irmãos. Olha aqui o texto. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço, né, a sua força. A nossa confiança está em Deus. Satanás não é, ele falou assim, não, eu vou ser como Deus. Eu vou subir alto do céu e ser como Deus. É uma tentativa inútil, frustrada de querer usurpar a glória de Deus, irmão. Toda a glória pertence a Deus. Eu não posso querer ser alguém autossuficiente sem Deus. Está aqui o texto.
De novo, a salvação seria puramente social e tecnológica se Deus não estivesse em nossa vida. O humanismo, ele declara que o ser humano não precisa de Deus para encontrar salvação, para encontrar moralidade ou encontrar propósito. É furada. Aquela lição 1, 2, né? Exaltação da razão. A mente humana é um presente de Deus, mas o humanismo a transforma em um ídolo. A razão passa a ser a medida de todas as coisas, e tudo que não pode ser racionalmente explicado é descartado. Com isso, rejeita os milagres, desprezam a fé e até mesmo a revelação divina, considerando a Bíblia um livro ultrapassado. Olha aqui no slide, irmãos. A confiança na razão e os caminhos enganosos. A razão é levada a Deus, racionalismo. O humanismo, ele não apenas usa a razão, que é um dom divino legítimo, mas a idolatra, tratando a mente humana como a única fonte absoluta da verdade, irmãos. Olha aqui, segundo pilar. Qual é o primeiro pilar? Antropocentrismo. Qual é o segundo pilar? Racionalismo. Né? A mente torna-se um Deus, ela é idolatrada como a única fonte da verdade absoluta. Mas lá em Provérbios 14, 2 diz o seguinte: há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Ou seja, a razão humana, ela foi severamente afetada pela queda. Os efeitos noéticos do pecado, sem iluminação do Espírito Santo, as Escrituras, a mente produzirá sistema de autodestruição disfarçados de progresso, irmão. Quando a minha confiança está na minha razão, não no Deus que eu sirvo, no Deus que existe, então eu ando por caminhos enganosos, tá? Por caminhos tortuosos, por caminhos falhos que me levam à ruína total. Mais uma vez, o humanismo, ele não apenas usa a razão, que é um dom divino legítimo, mas a idolatra, tratando a mente humana como a única fonte da verdade absoluta. A palavra de Deus é negada, o Deus da palavra é negado, agora o que tem fonte de razão absoluta é somente a lógica humana, irmãos. Isso é um problema sério e é perigoso. Olha aqui, irmãos, no tópico 1, parte 3, a negação do que é divino. Olha isso aqui, anota aí, ó. O humanismo secular, ele frequentemente desemboca um ateísmo prático, aonde a vida é vivida como se Deus não existisse ou fosse irrelevante. Mesmo quando não nega a existência de um Criador de forma explícita, ele exclui sistematicamente das esferas da política, da ética, da educação e da cultura. O termo grego ateus, sem Deus, é alguém que está separado da influência ou do conhecimento divino. O humanismo contemporâneo produz uma sociedade ateus, né, sem Deus, onde o sagrado é removido do espaço público e substituído por valores puramente materialistas, temporais e imanentes. Essa exclusão deliberada do divino despoja a vida humana de sua dimensão de transcendência, reduzindo o ser humano a um mero acidente biológico ou agente econômico. Sem Deus, não há um propósito eterno, e a existência torna-se um ciclo fechado que se encerra na sepultura, sem esperança de eternidade ou justiça final. Quando negamos Deus e sua glória, o que é divino, quando negamos isso, é o secularismo. Apagando o sagrado, o humanismo não é espiritualmente neutro. Ele exige a expulsão ativa de Deus da esfera pública, da educação formal e da moralidade coletiva. Em Romanos 1:21, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, o ateísmo prático não é fruto da falta de provas científicas, mas da intensa rebelião moral. O problema é que raiz não reside no intelecto, mas no coração não regenerado, irmãos. Se o coração não for regenerado, ele não aceita Deus como seu centro. Se não for um coração regenerado, ele rejeita a glória de Deus.
Um coração não regenerado, ele rejeita o princípio bíblico. Um coração não regenerado, ele rejeita Deus na essência e na prática. O tópico 2, a visão cristã do ser humano, ele possui, meus irmãos, 3 partes, tá? Que são quais as partes deles? Primeira parte, diz assim: criado à imagem de Deus, mas caído. Segunda parte, a dependência de Deus. Terceira parte, o chamado ao serviço. Olha aqui, a antropologia bíblica apresenta um contraste radical e necessário com a antropologia humanista. Enquanto o humanismo olha para o homem de baixo para cima, partindo de sua autonomia pecaminosa, a Bíblia olha para o homem de cima para baixo, partindo de sua origem divina e de seu relacionamento vital com o Criador. Olha aqui o 2, irmão, visual. A visão cristã do ser humano. A ilusão do humanismo. O homem como Deus, minúsculo, tá? Perfeito e autônomo. E a verdade bíblica. O homem criado com dignidade, caído pelo pecado e dependente de Cristo. Em contraposição ao paradigma secular, a cosmovisão cristã oferece a única antropologia verdadeira. Somos criaturas decaídas, de raciocínio limitado, mas dotados de propósito glorioso mediante a total dependência divina. Olha só, aqui no 2, parte 1. Olha aqui, irmãos, aqui no visual. Os caminhos enganosos da autossuficiência. Temos de um lado, no lado azul, a falácia do humanismo secular, com os pilares do engano humanista, e do lado dourado, como visão bíblica com a verdade, e as consequências versus resposta bíblica. E mais aqui embaixo, comparativos de perspectivas. Olha só, aqui no lado aqui azul, os pilares, né? A autossuficiência humana. Tem a crença de que o homem pode alcançar paz e progresso sem Criador. Olha o engano, irmãos, olha a falácia. Olha a falácia. Mais embaixo, doutrina da razão. Transforma a mente humana na única medida de verdade, descartando o sobrenatural. Olha aqui, mais embaixo, nega o divino. Trata a eternidade como um mito e foca apenas no aqui e agora. Tá? Enquanto do outro lado, as consequências versus resposta bíblica, temos aqui um vazio existencial versus propósito eterno. Sem Deus, a vida perde o eixo e em Cristo encontramos identidade real. Relativismo versus verdade imutável. O humanismo gera confusão ética. Já a Bíblia, ela oferece princípios morais seguros. O homem não é o centro. A nossa verdadeira grandeza está em ser amado e reconciliado com Deus. Tá aqui ó, um no outro aqui, né? Um no outro aqui, sendo paralelo com o outro, tá? E mais aqui embaixo, o comparativo, irmãos, das visões. No humanismo temos o acaso e forças naturais. Temos a razão e sentimentos. E a autorrealização e prazer. E nas verdades bíblicas, temos como origem a criação divina intencional. Temos por autoridade a palavra de Deus, a Bíblia. E objetivo, glorificar a Deus e servi-lo. Enquanto um tem por origem a causa e força natural, o outro tem por origem criação divina intencional. Deus te fez com um propósito. Deus te fez com um ideal. De um lado temos a autoridade, que é a razão e os sentimentos, no outro é a palavra de Deus inerrante, a Bíblia. De um temos objetivo, a realização e prazer. Do outro, glorificar Deus e servir. O nosso foco é servir a Deus e o glorificá-lo como Deus. Aqui no 2.1, criado à imagem de Deus, mas caído. A dignidade humana é inegável porque o ser humano foi criado à imagem de Deus. Isso lhe confere um valor intrínseco que não depende de suas conquistas ou habilidades. No entanto, essa imagem foi manchada pela queda em Gênesis 3. Olha aqui, a realidade da queda do pecado, a ilusão humanista. O dogma secular ensina que o homem nasce intrinsecamente bom
e que os males, guerras, corrupção e vícios são culpa apenas do sistema social ou falta de educação. Não culpa o pecado, irmãos. As consequências desse mundo estão em causa ao pecado. Mas de acordo com Romanos 3, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para o humanismo, apenas a ciência e a educação não salvam, né? Mas biblicamente não pode salvar. Sem o evangelho, criam apenas pecadores, intelectualmente mais sofisticados, sem lidar com o problema central do pecado e a urgência do novo nascimento. Toda a utopia humana está fadada ao fracasso, irmãos. Nós sem Deus não somos nada. O pecado é que gera a corrupção da terra. O pecado, a guerra, a corrupção, o vício não é culpa social. É o pecado. O pecado afasta o homem de Deus e seu propósito. Deus tem para você um propósito. Deus tem para nós um propósito, mas o pecado nos afasta desse propósito. Tá? O humanismo secular diz que a ciência e a educação, meus irmãos, o que salva o homem é o evangelho, não é educação e ciência. Sem evangelho, vai criar apenas pecadores intelectualmente mais sofisticados. Então a salvação do pecado ainda é o sangue de Jesus. Aqui no 2.2, irmãos, tem por tema dependência de Deus. Anota aí. Diferente da proposta ilusória de sermos autossuficientes, a visão cristã enfatiza que o ser humano é, por definição, um ser dependente. Essa dependência não é sinal de fraqueza, mas de realismo espiritual. O homem precisa de regeneração operada pelo Espírito Santo, para que sua vida recupere o sentido e a direção original. O termo grego pneuma, espírito, refere-se à dimensão humana que permite a comunhão com o divino. O humanismo ignora o pneuma, focando apenas no soma, no corpo e na psique, na mente. Mas a Bíblia afirma categoricamente que, sem o Espírito Santo de Deus, o homem permanece morto em suas transgressões. Viver em dependência de Deus significa o quê? Significa reconhecer que a sabedoria, a força moral, a salvação não emana do centro de nós, mas vem do alto. O jovem cristão deve entender que a sua identidade e sua vitória sobre as ideologias do mundo dependem inteiramente da sua comunhão contínua e submissa com o Senhor. Olha aqui, a sabedoria divina versus loucura humana. Há um choque de sistemas, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, irmãos. Olha só, a falência da sabedoria do mundo. A história prova que os maiores desastres humanitários do século XX ocorrem precisamente em sociedades estruturadas sobre utopias racionalistas e ateístas. Mas, para a mente puramente humanista, a grega, a cruz é escândalo e irracionalidade, pois exige que o ser humano abdique do seu orgulho inerente e reconheça a sua total incapacidade de salvar-se. Está aqui. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quanto mais o homem achar que ele sem Deus é alguma coisa, mais louco e mais fraco ele é. Mais uma vez, nós sem Deus não podemos nada. Nós sem Deus não somos nada. Eu não posso me achar alguma coisa sem Deus. Até com Deus eu tenho que me colocar como pequeno, como servo, como escravo, como doulos na sua presença. Como aquele que serve a Ele como gratidão por tudo que Ele fez por mim. Tá? Então, se eu sem Deus não sou nada, se eu com Deus não posso também me achar o cara, o grandão, irmão, também sem Deus, eu não sou ninguém, irmão. Então, a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha aqui, irmãos, tópico 2, parte 3, chamado ao serviço. O cristianismo não desvaloriza o ser humano, mas orienta o seu valor para o serviço.
Nós somos criados com dons e capacidades não para nossa própria glória, mas para glorificar Deus e edificar o próximo. O humanismo ensina que o homem deve buscar autorrealização, mas o Evangelho ensina que o caminho da verdadeira realização está em servir. Jesus mesmo afirmou que qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo, irmãos. Está aqui no texto, tá? A dependência divina e o propósito verdadeiro. Céu e terra, está aqui, ó. Criados não evoluídos. A verdadeira dignidade humana não convém de ser o topo temporário de uma cadeia evolutiva aleatória, mas de forma exclusiva a imagem de Deus. Diferente do paradigma humanista, onde a autonomia total gera angústia e carga insuportável, o cristão encontra a sua verdadeira liberdade ao servir ao jugo do Criador. O homem não existe para encontrar o seu próprio eu interior, mas para propósito final e glorificar Deus e gozá-lo para sempre. A nossa suficiência vem de Cristo. Está aqui. A nossa liberdade verdadeira é submetermos ao jugo de Deus, ao seu jugo. Tá? O humanismo, ele diz que a autonomia total, né, é para quê? Ela tem um paradigma, né, que gera em nós uma angústia e carga insuportável. Mas quando encontramos a nossa verdadeira liberdade, que é submetermos a Deus, servirmos a Deus, aí encontramos a verdadeira liberdade cristã. Tem assim por tema o tópico 3, irmãos. Consequências do humanismo. É um tópico que tem 3 partes, né? Que são quase aqui, ó. Tópico 3, parte 1. Tem assim por tema o vazio do sentimento. O 2, ativismo moral. E o 3, igreja em missão. Olha aqui. Uma sociedade que nega deliberadamente o seu Criador não caminha para a liberdade prometida, mas para o caos moral e desorientação existencial. Quando os fundamentos teocêntricos são removidos, os resultados práticos e espirituais são devastadores, afetando desde a saúde mental do indivíduo até a estrutura ética da coletividade. Olha aqui, irmãos, as consequências do humanismo. É uma árvore corrupta que não pode dar bons frutos. Quando uma sociedade inteira abraça o humanismo secular, o impacto é destrutivo, não fica restrito às torres de marfim de universidades e a livros de filosofia, porque é um veneno, olha aqui, ó, ideológico, né? Um veneno ideológico que goteja diretamente para o cotidiano, resultando em, olha aqui, corrupção da moralidade coletiva, geração de crises existenciais profundas e ataque frontal e sistemático à mente da juventude através da cultura pop. Então o humanismo vai gotejar. Ele sai dos livros, sai das universidades e goteja diretamente em nosso dia a dia, que tem um resultado desastroso, porque é um veneno. O humanismo é um veneno ideológico que goteja dia após dia. É uma árvore corrupta que não pode dar frutos bons, mas frutos ruins. Irmãos, olha aqui o 3.1. O vazio de sentimento. Sem Deus, a existência perde o seu eixo. Quando tiramos Deus do centro das nossas vidas, tudo fica sem sentido. Muitos mesmo com sucesso e reconhecimento sentem profundo vazio. O humanismo promete autonomia, mas oferece solidão e desorientação espiritual. O homem foi feito para Deus e sem ele todo esforço é vão. A Bíblia mostra que o sentido da vida está em conhecer Deus. Quando o ser humano ignora o seu Criador, ele perde a sua identidade, pois foi feito para ter um relacionamento com o Senhor. Olha aqui, é um vazio existencial e uma desconstrução moral. A ausência do fundamento. Se Deus não existe, quem possui autoridade para definir o que é certo ou errado? O resultado direto é inescapável
do humanismo é o relativismo ético-moral, irmão. Se Deus não existe, quem define certo e errado é o homem. A crise de identidade. Sem um Criador soberano para dar sentido, a vida humana torna-se um mero e frio acidente biológico. Isso produz desespero, produz depressão coletiva e niilismo cultural, tá? Desmoronamento social. Instituições vitais como a família e a justiça perdem sua base absoluta, tornando-se meros construtores sociais, prontos para serem desconstruídos pelas ideologias de plantão, irmãos. Está aí. O vazio existencial e a desconstrução moral gera ausência de fundamento, gera crise de identidade e desmoronamento social. É perigoso, tá? Quando tira o Deus do centro, é perigoso. É muito perigoso. Falação 3.2. Relativismo moral. Olha aqui. Vivemos dias em que muitos rejeitam a ideia de uma verdade absoluta. Sem ela, cada um passa a definir o que é certo ou errado de acordo com as suas próprias convicções. Isso gera confusão ética e promove uma cultura em que tudo é permitido desde que satisfaça o indivíduo. Mas será que isso agrada a Deus? O resultado é uma sociedade moralmente fragmentada e espiritualmente doente. O humanismo não oferece base sólida para valores objetivos. Se o homem é padrão, então os padrões mudam com o tempo, as culturas e os desejos. Isso abre espaço para injustiças e abusos sejam tolerados sob a desculpa de liberdade pessoal, irmãos. Olha só. A influência da sociedade e cultura. Siga o seu coração, rede social, né? Você é suficiente. Creia em você mesmo. Que isso aqui, pastor? Filosofia pop. A ideologia humanista não invade a igreja através de teses acadêmicas complexas, mas com slogans pops e influenciadores digitais, irmão. Tá? Jovens, cuidado com o que você segue na rede social. Cuidado. Tem muito slogan pop por aí afora que estão fragmentando a visão jovem do dia de hoje. Pastores, a Bíblia garante que o coração humano é enganoso e corrupto. Guiar a vida por sentimentos voláteis e autoafirmação idólatra é um terreno de autodestruição. Porque é imperativo ensinar a juventude a não consumir entretenimento de forma crítica. A cultura secular exige adoração de si mesmo. O evangelho exige a negação de si mesmo. A cultura adora a si mesmo. O homem adora a si mesmo, mas biblicamente eu tenho que negar o meu eu, negar a mim mesmo, negar a minha vontade, carregar a minha cruz e seguir a Jesus. Conclusão. Olha aqui, irmãos, conclusão da lição de hoje, lição 6, né? Isso é muito boa. O humanismo secular tentou colocar o ser humano caído no trono do universo. Mas a história prova que colheu apenas o relativismo, a confusão moral, o desespero existencial. A trajetória humana não é dirigida pelo acaso orgânico ou pela excelência ilusória da razão, mas pelo decreto imutável e soberano de Deus Altíssimo. A resposta definitiva da Igreja a esta ideologia perigosa não é a militância terrena ou a revolta política, mas a pura fidelidade doutrinária. Pregar intrepidamente que o homem está caído, que sua razão é falha e que é somente aos pés da cruz de Jesus Cristo que a humanidade encontra perdão, sanidade e seu propósito eterno. Tá aí, irmão, tá? Lição 6, né? A falácia do humanismo. E lição 7, que vem aí, a falácia da teoria darwiniana, né? A teoria da evolução. Semana que vem, outra lição boa, outra lição profunda, irmão, né? Então não se esqueçam, inscrevam no canal, curta esta aula e também a compartilhe, irmão, porque é coisa boa. Então, Deus abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Vamos que vamos!